Hoje o nosso tema é planejamento estratégico operacional do ano safra. E aí muitos de vocês vão pensar, cara, é algo diferente, né? A gente já tem um plano do ano safra, eu ouço essa frase, planejamento estratégico operacional, em alguns casos, mas para granjas, para o agro, quem sabe alguns de vocês não tenha contato com esse termo e nem com esta forma de planejamento. Quem sabe por um único item aí, ó. Planejamento a grande maioria das granjas tem. A grande maioria das estâncias tem, a grande maioria das fazendas tem, né? Não é uma questão de não ter planejamento. A questão é planejamento estratégico operacional. E aí tem uma diferença principal. Dentro desse planejamento é incluso a visão do pessoal operacional também. Já vou fazer uma representação bem rápida aqui, ó. Nós temos o ponto de vista da direção da empresa, ou seja, os fundadores da empresa. Então, o grupo gestor pode ser família, pode ser sócios, podem ser investidores, não importa. Existe uma visão aqui. Esse pessoal funda a empresa. Eu vou usar uma representação bem básica aqui. Isso aqui representa a empresa e toda a estrutura dela. Se é uma granja, por exemplo, isso aqui representa os galpões, área de terra, representa o maquinário, tratores, enfim, tudo o que é necessário para que seja possível desenvolver um trabalho dentro dessa estrutura. Então isso aqui representa a empresa. Eu tenho uma representação dentro dessa estrutura da empresa que eu vou usar aqui um símbolo de dinheiro. Vou mostrar primeiro o pessoal do Instagram aqui, ó. Um símbolo de dinheiro. Agora o pessoal que está no Face, ó. Isso aqui representa a produtividade. Isso aqui representa a produtividade. Faz parte da empresa a produtividade. Quando este grupo gestor pensa em montar uma empresa, o que ele pensa, pessoal? Em ter retorno, ter produtividade, produzir algo. O que significa produtividade? Produção com rendimento. E aqui eu já quero esclarecer para vocês. Tem muito pessoal que não sabe exatamente o que significa produtividade. E isso é uma questão de ajuste de termos, né? Produção, a gente pode, por exemplo, 200 por hectare. Agora a produtividade significa os 200 por hectare me retornaram quanto? Isso é produtividade. Vocês podem pesquisar no dicionário, pode fazer uma pesquisa no Google e precisa verificar. Produtividade significa além daquilo que eu produzo, seja grãos, carne, enfim, não importa qual é o tipo de produto que eu produzo, significa esse produto com o que ele representa também financeiramente. Então essa produtividade é extremamente necessária. Dentro da estrutura das granjas, existe algo que é óbvio, sempre que a gente abre um negócio, inevitavelmente surgem junto com eles, para que a produção, para que a produtividade seja executada, surgem os problemas. Isso aqui representa os problemas previstos, as necessidades, as dificuldades, aquilo que a gente vai ter que enfrentar para executar uma produtividade. Isso aqui representa os problemas imprevistos. Estou montando um cenário para vocês, tá? Então nós temos aqui grupo gestor, os que realmente têm comandamento sobre isso, se quiser pegar, vender, enfim, fazer o que quiser, estão aqui olhando para a empresa, esperando algo dela e trabalhando junto com ela. Nós temos depois aqui na sequência os técnicos, pode ser uma assistência técnica de fora, pode ser um técnico que faz parte da empresa, enfim, uma consultoria, alguém do agro, um agrônomo, um zootecnista, um veterinário, não importa. Nós temos aqui os técnicos, um técnico em agropecuária, que é muito comum dentro das nossas granjas, dentro das nossas fazendas. Nós temos aqui as fases, eu vou colocar uma exemplificação aqui, pessoal, que eu vou usar hoje, um modelo que eu uso para trabalhar com o pessoal da lavoura de arroz. Depois eu vou questionar o pessoal da soja, o pessoal da pecuária, o pessoal do milho, de outras culturas, do algodão, que eu sei que tem gente nos assistindo. Quais são as fases? Pessoal que planta frutas, quais são as fases? Eu vou instigar vocês a pensarem quais são as fases. Se fosse dividir o negócio de vocês por fases, que fases vocês dividiriam? Em que fases vocês considerariam que são importantes ser dividido esse negócio? No arroz, nós temos 4 fases bem distintas, bem fáceis de serem identificadas. A primeira delas é a fase de preparo de solo. Ela está aparecendo bem ali, Fernanda? Ou ela aparece invertido? Tem um retardo. Preparo de solo, como é que está para ti aí? Está invertido. Está invertido? Bom, mas vocês veem um trator, né? Preparo de solo,
Interessante que aqui ele parece invertido. Plantio é uma fase também, que ela é uma fase bem fácil de ser identificada. Irrigação, no nosso caso aqui da lavoura de arroz, fronteira oeste, Rio Grande do Sul e alguns casos do Brasil aí também. E a colheita, obviamente. Então nós temos uma divisão por fases do nosso trabalho dentro, por exemplo, de uma lavoura de arroz. Estão aqui. Essas são as nossas fases de trabalho. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? Então nós temos um grupo gestor, os donos, os diretores, enfim, que olham para a empresa. Nós temos os técnicos, aqueles da parte técnica, da assistência, enfim, todos os que se enquadram como os técnicos, olhando para as nossas fases de trabalho, tecnicamente falando. E agora nós temos o nosso pessoal operacional. Então eu vou colocar aqui representando o gerente, está representando o gerente, e eu vou colocar aqui o pessoal operacional que trabalha junto com este gerente desenvolvendo o trabalho operacional. E quando eu falo planejamento estratégico operacional, significa, olha, aqui nós temos um cenário. Olha que cenário. Significa que eu vou realizar um plano partindo da direção da empresa, passando pelo conhecimento dos técnicos, chegando até o pessoal operacional. Qual que é o objetivo desse plano estratégico operacional? O objetivo é a inclusão do ponto de vista desse pessoal aqui. Deixa eu virar para cá. A inclusão do ponto de vista desse pessoal aqui, principalmente do gerente operacional do capataz. Qual é o problema que eu tenho verificado? O pessoal do Face está aqui, ó, inclusão desse pessoal aqui. Planejamento estratégico operacional é um plano que inclui a visão desse pessoal aqui, inclusive. O que eu tenho verificado? Qual é a problemática? Eu vejo os planos acontecendo, principalmente entre direção da empresa até o nível de técnicos. Só que vejam bem qual é a problemática. Quem vai executar esse plano? Quem desses aqui que vai executar esse plano lá na prática? No preparo de solo, no plantio, na irrigação, na colheita, quem vai colocar a mão na massa para fazer esse plano dar certo? É óbvio que é o pessoal operacional. E aí o meu trabalho então é fazer com que o gerente operacional seja incluído dentro desse processo de planejamento. Porque aqui existe um ponto de vista que esses aqui não têm e que principalmente a direção também não tem. E se falta o ponto de vista de quem está lá, digamos assim, na guerra, faltam muitos detalhes do terreno em que a gente está guerreando. Faltam muitos detalhes que vão nos ajudar bastante nas decisões, quem sabe, sobre cada fase, cada etapa. E aí, eu poderia usar para vocês um exemplo assim, ó. Isso aqui é um plano de guerra para um ano safra, né? O que significa estratégia? E aí eu tive buscando. Estratégia significa uma arte militar. Estratégia vem de um contexto militar. Uma arte militar de operações e movimentos que buscam obter vantagem diante de um objetivo final. Então é uma arte que trabalha operações e movimentos para que se obtenha vantagem em um movimento final. Qual que é o nosso movimento final, o objetivo final? Quem sabe seja lá a quantidade de sacos a ser produzido, a quantidade de bichos a serem engordados, quilos de boi a serem produzidos, enfim. Esse é o nosso objetivo. Quando eu falo uma estratégia, significa um plano, né? Um plano estratégico, o plano antecede a estratégia. Então, um plano significa uma série de ações, uma definição de ações, que todos vocês já conhecem o significado de plano. Planejamento básico. Estratégia tem a ver com a operação, tem a ver com o movimento que vai nos levar a atingir um objetivo. E aí, operacional é porque a gente inclui o ponto de vista operacional. Então, assim, eu tenho visto muito essa questão de planejamento chegando até aqui, chegando até a metade, chegando até essas fases, mas não incluindo o ponto de vista desse pessoal aqui.
E aí tem algumas questões. Primeiro lugar, porque geralmente, quando não se é habituado a fazer esse tipo de planejamento, esse pessoal aqui sente dificuldade em participar do planejamento. Ele não sabe nem como se portar, nem como se posicionar dentro desta reunião. Ele tem, muitas vezes, até uma incredulidade, incredibilidade no conhecimento dele. Ele não confia, muitas vezes, no que ele sabe. Ele tem vergonha de falar. E aí, então, é todo um processo que se faz para levar ao entendimento desse pessoal operacional que o que eles veem lá, só eles veem. Imagina, o ponto de vista de quem está aqui, o ponto de vista de quem está aqui é um. O ponto de vista de quem está aqui é outro. São situações totalmente opostas. Diretores estão no escritório, dentro da empresa. Esse pessoal aqui está lá na granja, na fazenda, no campo, tropeando, plantando, enfim, fazendo o que precisa ser feito. São pontos de vista diferentes. Os técnicos circulam entre gestão e operação. Gestão e operação. Gestão e operação. Eles têm um ponto de vista mais, digamos assim, mais próximo da realidade dos dois. Mas também não é tão aprofundado quanto os desses aqui têm da gestão e quanto esses aqui têm da operação. E o processo de unir esse conhecimento é o que nos leva a um excelente plano. Bom, e como que a gente vai fazer, Inácio, para executar um plano, um planejamento estratégico operacional do ano safra? Primeira coisa interessante, importante, é nós olharmos para os resultados anteriores, porque tudo parte de uma base. Quais foram os objetivos lançados no ano safra anterior? O que se buscou como objetivos no ano safra anterior e o quanto nós conquistamos? E aí já entra um critério fundamental, que é um critério de gestão, que é um critério de saber como que nós se saímos em relação aos objetivos que nós nos propomos. E aí nós temos uma outra problemática. Geralmente, aqui estabelece objetivos junto com esses aqui ficam sabendo por cima. Muitas vezes se encerra o ano safra, esse pessoal aqui não sabe como se saiu. Não tem clareza. Ganhamos ou perdemos o jogo? Se perguntar, eles não têm clareza. Então aí entra toda aquela questão de processo de gestão à vista, que quem não assistiu pode ver lá na live de segunda-feira. Está disponível tanto no Instagram quanto na página do Face. Vocês podem assistir. Processo de gestão à vista, ou seja, mostrar os resultados. Esse pessoal sabendo, fica bem melhor. A gente começa com a análise dos objetivos. O que nós alcançamos? Dentro desta análise de objetivos, a gente vai para um segundo passo. Primeira pergunta. Então, a gente tem conhecimento dos objetivos, vamos para um segundo passo. Que aí tem a ver com responder uma pergunta. Qual é a pergunta? O que nós fizemos de bom que deve ser repetido neste próximo ano safra? E aí se faz uma análise. E aí a gente pega o ponto de vista da direção. O que nós fizemos de bom que deve ser repetido? E aí vai ter lá um gestor, vai ter um diretor, vai ter um representante, aquele que representa o plano diretor da empresa, o grupo diretor da empresa. O que nós fizemos de bom no ponto de vista dele? Técnicos, respondendo o que nós fizemos de bom no ponto de vista deles, que deu certo, que deve ser repetido. Acertamos a época de plantio, acertamos a irrigação, acertamos, enfim, o que foi acertado, né? E ponto de vista do pessoal operacional também, principalmente do gerente. Você leva para essa reunião, pessoal, o gerente, tá? O capataz operacional. O que nós fizemos durante o ano safra que deve ser repetido nesse ano? E aí nós temos uma análise a respeito dos resultados anteriores, aquilo que nos ajudou para que nós concretizássemos esses resultados. Bom, essa é uma pergunta. Vamos para a pergunta número 2. Pergunta número 2. O que nós podemos melhorar para este próximo ano safra? Ou seja, qual é a oportunidade de melhoria que nós temos para este próximo ano safra? E aí, bom, ponto de vista da direção, qual é a oportunidade de melhoria? Ponto de vista dos técnicos, qual é a oportunidade de melhoria? Ponto de vista do gerente operacional, qual é a oportunidade de melhoria?
E aqui a gente pode, dependendo do tamanho da empresa, fazer grupos de trabalho. Alguns dias atrás, em uma empresa, tinha uma série de colaboradores, nós formamos grupos, para que um gerente operacional se somasse ao outro e criasse em conjunto, discutisse em conjunto. Criadas essas listas de oportunidades de melhoria e também as listas do que nós fizemos de bom e devemos repetir, então a gente parte para um segundo momento, que é fazer com que cada um apresente para os demais. Vejam bem, isso é uma baita de uma conversa, é um encontro onde cada um vai expor o seu ponto de vista. É um encontro onde a gente vai somar as experiências. E aqui a gente começa a trabalhar a integração, direção com técnicos e com operacionais. A gente começa a trabalhar conhecimento. A gente começa a permitir que cada um ocupe o seu papel, a sua função dentro da empresa de responsabilidade, porque cada um tem um nível de responsabilidade. Imagine o que acontece no momento que eu coloco um gerente operacional, um capataz, para expor para os demais, no ponto de vista dele, o que foi feito de bom. E no ponto de vista dele, o que pode ser melhorado. E quando eu coloco isso, pessoal, sem julgamento, então existe algo que é extremamente importante para esse processo. A gente tem que deixar as armas para o lado de fora da porta. Não é um momento para acusações. Quem foi o culpado do resultado ter sido ruim no ano passado? Quem foi o culpado pela produtividade não ter sido boa? Não é esse o momento para isso, até porque o resultado já foi feito. Não tem o que fazer, não tem mais como mudar. A questão é, daqui para frente, o que nós acertamos que a gente deve repetir? E o que nós podemos melhorar? Percebam que eu nem usei a palavra o que nós erramos, porque já nem convém. Eu gosto mais de usar qual é a oportunidade de melhoria, porque todo erro carrega consigo uma baita de uma oportunidade de melhoria. Qual é a nossa oportunidade de melhoria? E aí a gente olha para isso. A minha oportunidade de melhoria é conduzir a minha equipe para que na época de irrigação eles consigam fazer com que a água chegue mais rápido dentro dos talhões de arroz. A minha oportunidade de melhoria é, na época de planta, fazer com que o meu pessoal tenha mais cuidado com a semente de soja, que é caríssimo, e com os adubos e com os insumos. Ou que não perca tanto tempo, ou que não faça transpasse de linha, ou que não deixe brechas. Aqui no sul a gente chama de lagarto, que é aquelas listras sem plantar, que depois aparecem quando começa a nascer. Que tomem cuidado para que não fique o lagarto, para que não fique as brechas. Tome cuidado com a sobreposição. Que tome cuidado para ver se não tem nenhuma linha da plantadeira entupida, para ver se está caindo a semente, para ver se está caindo o adubo da maneira correta. Então ali a gente lança essas ideias. E aí uma chuva de ideias. Um brainstorming, né? Muito vocês já ouviram falar essa palavra. Nem adianta falar isso pro pessoal operacional que eles não vão entender nada. A gente faz uma chuva de ideias. A gente faz uma reunião de pontos de vista. O que você enxerga, o que eu enxergo, o que o outro enxerga. E aí, bom, a gente fez uma análise. Nós fizemos uma análise. Lembram como é que nós começamos? Como é que nós começamos esse planejamento? Em primeiro lugar, reunindo direção com técnicos e com o gerente ou capataz operacional. Reúne tudo no mesmo lugar. Mesmo dia, mesma hora, obviamente, né? Primeira coisa, dentro dessa reunião, objetivos do ano anterior. Como que nós nos saímos nos nossos objetivos, não é nos teus, nem do teu setor. Por mais que seja pecuária, dentro da mesma empresa, por mais que seja arroz dentro da mesma empresa, são os nossos objetivos. Porque vocês já estão cansados de ouvir falar integração lavoura-pecuária. Por que integração lavoura-pecuária? Porque fazem parte da mesma empresa. Então não é os teus objetivos da soja, ou do arroz, ou do milho, e os meus objetivos da pecuária, são os nossos. Porque em algum momento eles se cruzam. Então como que nós nos saímos nos nossos objetivos? Você faz uma análise. A partir daí, primeira questão, o que nós acertamos que devemos continuar? Segunda questão, quais as nossas oportunidades de melhoria, ou seja, o que nós podemos melhorar para este ano? E aí nós temos um relatório. E aí cada um vai à frente apresentar. Por que cada um vai à frente apresentar? Eu estou falando em desenvolvimento de gerentes já faz um bom tempo, né? Na verdade, desde segunda, né? Não faz tanto tempo assim.
Pessoal que me conhece, que são os clientes, já sabe que aí se um bom tempo eu falo, aí sim. Aí com esse eu teria razão de falar isso. Bom, esse pessoal, gerente operacional, ele precisa de uma oportunidade para mostrar o conhecimento que tem. Como ele não foi habituado a fazer isso, o fato de nós puxarmos ele para frente, para apresentar, para falar algo, já começa a habilitar ele na função dele, na atribuição dele, de ocupar a frente, de demonstrar o resultado que ele conseguiu, de ver o que ele está enxergando, enfim. E aí a gente começa a ter uma clareza. Bom, feito isso, a gente vai para um próximo movimento, que significa definir exatamente quais são os objetivos que nós vamos buscar neste ano safra. A partir daí, terminada a análise do ano safra anterior, terminada esta análise do ano safra anterior, a partir daqui, o que nós vamos buscar? Qual é o objetivo de produtividade, seja de grãos, seja de carne, seja de frutas, não importa. Qual é o objetivo? E aí dentro dessa definição de objetivo, bom, agora a gente pega o conhecimento que nós geramos até aqui, o que nós vamos fazer? E aí vem algo que é bem essencial, pessoal. Algo que eu tenho insistido bastante, porque quando a gente se empolga no planejamento, a gente quer incluir todas as oportunidades de melhoria, todas. E aí a gente vai ver, tem oportunidade de melhoria na organização, tem oportunidade de melhoria na manutenção, tem oportunidade de melhoria no preparo de solo, tem oportunidade de melhoria no maquinário, tem oportunidade de melhoria nos implementos, tem oportunidade de melhoria no plantio, tem oportunidade de melhoria no manejo, depois enquanto a planta se desenvolve, ou na irrigação. Temos oportunidades de melhoria na colheita. Temos oportunidades de melhoria com as pessoas, com a equipe, com a estrutura da granja. Nossa, aparece tanta coisa, que a gente olha para aquilo e diz, meu Deus, quanta coisa. O fato é, a gente não consegue dar conta de cuidar de tudo aquilo nesse próximo ano safra. A gente precisa escolher o que é mais essencial. O que é o essencial para esse próximo ano safra? E aí que vem a importância de nós podermos dividir o ano safra por fases. Por exemplo, pegando um exemplo do arroz aqui. O que é o essencial dentro dos objetivos que nós nos propomos, que a gente pode buscar dentro do preparo de solo, que é a nossa primeira fase, que antecede a planta. E é uma fase bem longa. O que eu tenho visto assim, principalmente, quando a gente tem feito esse planejamento a respeito de preparo de solo, antecipar ao máximo o preparo de solo, porque isso gera uma série de influências depois até para a própria planta. E o solo sendo preparado, por exemplo, no verão, ele diminui bastante os custos e depois viabiliza bem mais a questão da planta, a firmeza do solo, das taipas, principalmente no arroz irrigado. Então, tem alguns objetivos, mas precisam ser escolhidos a dedo para que não sejam todos, porque senão nós não vamos dar conta, a gente vai ficar louco e vai se frustrar depois no final. 2, no máximo 3 objetivos dentro da questão preparo de solo. O mais comum que eu vejo é preparo antecipado de verão. Esse é o mais comum, citando para vocês. Bom, depois a gente vai para o próximo passo. Quais são os objetivos? Claro, né? Que daí aqui eu estou falando operacional. Lembram? Planejamento estratégico operacional. E aí a direção da empresa está vendo, os técnicos estão participando. Por exemplo, pode acontecer da necessidade de ter que, sei lá, adquirir um trator ou uma grade nova, alguma coisa assim. Quem toma essa decisão dentro da empresa? Não é o gerente, é o diretor da empresa. Para nós colocarmos em prática esse preparo antecipado, eu preciso de condições para preparar antecipadamente. Se quem toma a decisão não está presente nessa reunião, será que vai adiantar esse planejamento? Por exemplo, direção da empresa e técnicos estão, nós precisamos preparar mais rápido o solo e o operacional não está. Depois a gente vai passar para ele, tem que preparar mais cedo o solo. Será que ele realmente vai entender o porquê? Se ele não participou de todo esse debate e não entendeu os motivos principais para antecipar o preparo? E aí a gente começa a ter dificuldades de execução.
Então, por isso, todos esses setores precisam estar representados nesse planejamento, para que no final, o que for decidido seja assinado por todos, seja de conhecimento de todos. Vamos lá, vamos para a próxima fase. Dentro da lavoura de arroz é plantio. Então, fizemos preparo de solo, chegando aí setembro, o pessoal já está todo eufórico, já está a semente lá na granja, já está o adubo, a plantadeira já está pronta. Vamos para o plantio. O que é essencial na fase de plantio? E aí a gente define 1, 2, no máximo 3 objetivos a serem melhorados dentro do plantio. Um exemplo que eu tenho, teriam vários, mas eu vou citar uns 2 ou 3 aqui. Um deles, abastecimento de plantadeira. Porque se deu conta que se perdia em alguns casos muito tempo. E eu já conheço empresas que gabaritam. 7 a 8 minutos já está abastecida a plantadeira e está tocando. O pessoal conseguiu criar um esquema que é rápido, que evita desperdício e que inclusive é melhor para a segurança. É melhor para a segurança de quem está operando. Então, abastecimento de plantadeira geralmente é um dos objetivos. Outra coisa, evitar o transpasse. Como que nós vamos fazer para evitar o transpasse? Transpasse significa, para o pessoal que de repente não é do agro, que está aqui acompanhando. Tem as linhas de planta, a plantadeira plantou aqui, em algum momento eu cruzo com ela de novo e planto uma linha em cima da outra. Ou às vezes até 2, como a gente já viu. Casos mais loucos a gente já viu até 3. Principalmente no turno da noite. Não é fácil. Não penso que é só descuido, é que não é fácil mesmo, Hoje tem GPS, alguma tecnologia que nos ajuda muito, mas esta não é uma operação fácil de se fazer. Temos que dar os méritos ao pessoal operacional quando sai tudo bem, porque eles realmente se superaram. É muito comum uma linha de transpasse. Uma linha de transpasse é praticamente quase que normal, se não tem um GPS, um equipamento mais apropriado nos auxiliando. Mas o que a gente pode fazer dentro disso? Um objetivo que eu considero bem interessante, bem importante. A quantidade de quilos de semente e de adubo que está sendo utilizada. Eu tenho visto muitas granjas ultrapassarem em muito essa quantidade. E você sabe, quando se planta muito mais do que se deve, existe ali depois uma concorrência entre as plantas, que não é salutar nem para a produtividade. Quando se ultrapassa muito, por exemplo, a questão do adubo, vai reverter na planta, vai. Mas será que a empresa está preparada para tanto custo e era necessário tanto? E aí, tendo as informações, a gente pode até fazer contas para o pessoal do quanto é importante o cuidado nessa questão de quantidade de semente, quantidade de adubo, de verificar se realmente está caindo certinho. Isso tem a ver com um plano, determinar o que vai ser feito em cada fase, quem vai ser o responsável, combinar depois com o tratorista, com esse pessoal aqui que vai estar no operacional, o que ele deve fazer, como ele deve fazer. Cada tanto tempo, desce lá e observa. Como é que vocês fazem para verificar se está caindo a semente e o adubo? Vocês já sabem. Estou chovendo no molhado para a grande maioria de vocês aqui, porque já sabe exatamente como faz. Será que no turno da noite, ou será que aquele camarada que muitas vezes está plantando lá longe, sozinho, está fazendo isso no momento determinado? O que é muito comum a gente ver? Bem comum, não é tão difícil assim. Quando começa a nascer, começa a aparecer as falhas. Aí às vezes é tarde. Se replanta, mas já gera um problema também. Bom, qual é o ponto fundamental do plantio? No máximo 3 questões, pessoal. No máximo 3, para que seja possível colocar foco e preparar a equipe para que ela responda em relação a isso. Nós não vamos dar conta de tudo. Geralmente tem muita coisa em detalhes, Eu estou falando de detalhes, sempre de detalhes. Pegando a questão do arroz e irrigação. Olha, eu tenho visto o pessoal sofrendo muito na questão irrigação, porque é uma fase crucial do arroz irrigado. E aí o planejamento antecipado é extremamente importante para que dê certo, para que isso realmente aconteça como deva acontecer.
Se o operacional não estiver claro para ele o porquê e o que, ou então o que e o porquê, provavelmente vai ser do mesmo jeito que foi anteriormente. E aí a gente começa a ver a importância de termos junto de nós um gerente operacional escutando, ajudando a decidir quais são os critérios e depois tendo conhecimento para chegar lá na granja, na estância, na fazenda e repassar esse conhecimento para o pessoal dele. Por que na empresa nós decidimos que nós vamos colocar, por exemplo, um supervisor de irrigação? Pessoal da Rosa, atenta para essa dica aí, ó. Por que na fase de irrigação se escolhe 2 ou 3 melhores aguadores, se a área é grande, se tem bastante gente, para ajudar os mais fracos? Por que a gente faz isso? Sabe da onde vêm essas ideias? Do pessoal operacional. Não é minha não. Não é minha não. Os créditos para ideias fantásticas e que geralmente geram um resultado melhor vêm do pessoal operacional. Porque esse gerente conhece da equipe dele quem é o melhor aguador. E daqui a um pouco eu vou pegar esse cara para me ajudar a coordenar. Quem é o cara mais experiente na planta? Daqui a um pouco seja um supervisor de planta, que pode ajudar, e geralmente isso já acontece, né, pessoal? Já acontece, na grande maioria. Mas se nós colocarmos esse pessoal que dá um auxílio para o gerente e para o capataz, um pouquinho mais treinado e sabendo dos objetivos e dos detalhes que nós vamos buscar observar, com certeza ele vai começar a ajudar ainda mais na orientação dos demais colegas. Eu estou falando tudo aqui de processo de clareza, de uma comunicação mais clara, da gente saber exatamente o que está acontecendo, para onde a empresa quer nos determinar, para onde a empresa quer nos levar dentro deste ano safra. E quando a gente fala em plano, plano tem a ver com antecipação. Antecipar os passos que serão dados à frente. Dentro dessa antecipação de passos, se eu tenho clareza sobre os passos, é muito mais fácil eu determinar o que vai ser feito. Muito mais fácil. E a gente vai para a colheita. Quais são os objetivos que serão buscados na colheita? Aí vocês vão dizer, poxa, nós estamos no mês de julho, estamos trabalhando aqui no preparo, nem começamos a planta, e já tem um plano a respeito de colheita? Claro que sim. Porque se nós chegarmos em janeiro e os graneleiros não estiverem revisados, quando começar a colheita em fevereiro, possivelmente vai dar problema. Eu vi isso alguns dias atrás de um cliente. Chegou na época de tirar o arroz da lavoura, os graneleiros começaram a ter problema. E eram para estar revisados. Se esqueceu, não foi feito. Se confiou de que estavam bons e deu problema. Deu problema. Colheitadeira. Não pode deixar para a última hora. As plantadeiras a respeito do plantio. Quem ainda não está mexendo em plantadeira, eu digo para você, já está atrasado. Já está atrasado. Porque provavelmente vai surgir algum imprevisto, algum problema, que eu não vou saber como lidar, ou o que fazer, ou quem sabe vai faltar uma peça. Saber o que fazer a gente sabe. Geralmente depende de algum terceiro, que venha uma peça, ou que faça alguma manutenção, um mecânico mais experiente. E aí começam os problemas. Né? E aí começam os problemas. E aí agora eu faço uma composição com vocês aqui, ó. Dentro dessa ideia de planejamento estratégico operacional do ano safra. Aqui eu expus para vocês o que é interessante, uma divisão, uma sugestão de divisão para a lavoura de arroz. Qual seria para o teu negócio uma maneira mais clara de observarmos? E por que a gente divide, pessoal, em fases? Por que nós dividimos em fases? Porque é muito mais fácil enxergar os detalhes e encontrar esses detalhes. Quando eu divido em fase preparo de solo, eu consigo imaginar tudo o que acontece no preparo de solo, claramente. Quando eu divido a fase no plantio, eu coloco um foco no plantio. No plantio, o que aconteceu? Quando eu divido irrigação, por exemplo, o que acontece? Quais são os principais problemas e as questões do plantio? E quando eu vou orientar a equipe operacional, falando aí para o capataz, para o gerente, fica muito mais fácil também, focado, centralizado. Quando eu vou falar de colheita, a mesma coisa. Dentro do negócio de você que está me assistindo, pessoal que não é do arroz, como se poderia ser feito?
como poderia ser feito? Eu já tenho várias ideias, né? Eu já tenho conhecimento pessoal da pecuária, eu já tenho conhecimento também, começando a adquirir principalmente mais conhecimento pessoal da soja. Tem outros setores que estão aí conosco, o algodão. Qual seria a divisão? E aí daqui a um pouco vocês vão ver, poxa, mas não, aqui não é que nem o arroz, que só tem uma safra no ano e trabalha o ano inteiro para essa única safra. Não é que nem o arroz. Nós temos outras culturas. Então, como que seria essa divisão? Para vocês trabalharem estrategicamente, conseguindo definir aquilo que vai ser buscado como ponto de melhoria. Muitas vezes, pessoal, não é possível dividir dessa forma. Muitas vezes a divisão é de uma outra maneira, por assuntos. Por exemplo, organização pode ser uma forma de divisão. Manutenção preventiva pode ser outra forma de divisão. Maquinário pode ser outra forma de divisão. Equipe, melhorias na equipe, como que a gente vai fazer? Aqui eu lanço uma ideia para vocês como um exemplo. Né? Lavoura de arroz assim tem dado certo. As equipes conseguem trabalhar focadas. A gente consegue, tendo números, fazer um comparativo do preparo de solo do ano anterior com esse. Qual gastou mais, qual gastou menos. Aonde nós acertamos e erramos aqui dentro dessa fase. No plantio a gente consegue também fazer comparativo. Tivemos mais problemas, menos problemas. Objetivo de quantidade de semente, no qual nós nos saímos melhor. Se tem uma boa gestão. Irrigação, colheita, mesma coisa. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Que hora é, Fernanda? 20 para as 9. 20 para as 9. Perfeito. Tá chegando perguntas aí? Aqui tem 2 comentários. Esse aqui. Tá. Bom, só para fazer um fechamento rápido aqui, pessoal. E aí eu vou para os comentários. Quem tiver pergunta, faça perguntas também. Primeira coisa que eu considero importante, tá? Eu vejo o pessoal, quando começa a planejar e a fazer, muito afobado por resultado. Muito afoito por resultado. Querendo que imediatamente as coisas já sejam diferentes. Isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande ilusão. Por exemplo, no primeiro planejamento estratégico operacional, quem sabe, nós vamos ter gerentes operacionais, capatazes, que não vão se sentir à vontade para falar e para se expor. Eu já tenho conseguido isso porque estou usando algumas habilidades dos vários treinamentos que eu já fiz. Mas eu digo para vocês, não é tão simples assim. Então, a gente precisa criar um ambiente para que esse pessoal se solte. Geralmente, nas 2 empresas que eu fiz agora, nesse último mês, a gente tira um dia inteiro, das 8 da manhã até as 6, 7 da noite, dentro desse trabalho. Porque de manhã, geralmente, são atividades para o pessoal ir se soltando, são vários comentários, são várias exposições, para que o pessoal vá se habituando, para que de tarde a coisa realmente ande e renda e todo mundo já esteja com vontade de falar. Chega ao final do dia que daí eu tenho começado a frear um pouco, porque senão o pessoal quer falar muito, bastante, né? Só que isso leva um tempinho. Quem sabe esse primeiro planejamento, vejam bem, qual é o primeiro passo que eu falei para vocês? Quais foram os objetivos do ano passado em relação a esses objetivos? Como nós nos saímos? Quem sabe vão dizer, nós não tínhamos objetivo claro estabelecido. Então nós não temos o primeiro passo. Nós não sabemos como nos saímos em relação aos nossos objetivos, porque não tinha uma meta estabelecida, não tinha um objetivo claro. Mas dá para olhar o resultado que se teve. Em relação ao resultado que se teve, pode-se estabelecer uma meta, um objetivo para frente. Isso não impede. A questão é necessário começar, é necessário envolver o ponto de vista do pessoal operacional. E outra coisa, não querer resolver tudo, porque não é possível. É muita coisa em detalhes, né? Em detalhes. Em detalhes é muita coisa. Mas que tal que se nesse ano a gente consegue resolver 2, 3, 4 detalhes importantes? No ano seguinte a gente ataca outros detalhes importantes. E assim nós vamos. Como que nós vamos chegar? Imagine nós realizando um planejamento estratégico operacional com as nossas equipes dentro desse cenário. Começamos agora, do jeito que foi possível, meio confuso, né? Primeira vez, o pessoal não sabia exatamente o que ia acontecer, definimos alguns objetivos, perfeito. Fizemos o que foi possível.
Ano que vem a gente repete. O pessoal já vem mais tranquilo, porque já é a segunda vez. Já sabe um pouco o que vai acontecer, já sabe inclusive o que fazer para melhorar até esse movimento. Terceiro ano, a gente repete um planejamento. Olha o nível de conhecimento, de clareza que já vem. Quarto, imagina 5 anos envolvendo esse pessoal aqui para planejar juntos. Olha o nível que nós vamos chegar dentro das nossas empresas do agro. Agora, para chegar nesse nível excelente que a gente quer, é preciso começar. Um lutador de karatê não chega à faixa preta do nada. Ele começa pela branca mesmo. E vai subindo de nível, vai subindo de nível. Imagina, nós vamos nos dispor, cara, eu vou me transformar em um atleta de corrida rústica. O que é corrida rústica? Longa distância. Eu posso me rachar treinando agora, esse mês que vem, mas eu não vou chegar nem aos pés de um atleta profissional ainda. Porque é necessário muito treinamento. Então, pessoal, calma, paciência, mas comece de correr. Se é um lutador, comece de lutar. Sai da branca, vai para a segunda faixa. Depois vai para a terceira, daqui um pouco está numa marrom. Quando vê, está chegando numa preta. Mas isso não acontece assim, ó, do dia para a noite. Então, cuidado com as expectativas. E se vocês estão atentos, essa dica vale ouro, hein? O que eu vejo? Empresas têm excelentes ideias, começam e logo caem. Porque não tem força para sustentar. Cria uma expectativa absurda, só que falta força para sustentar. Eles não sabem que vai levar um pouco mais de tempo. O detalhe é pararam de caminhar quando não poderia ter parado. Eu recém saí de uma reunião com um cliente, que nós começamos um serviço mês passado. Eu estou insistindo para eles, estou insistindo bastante, pessoal, reduza a expectativa e siga. Líderes, ocupem a sua função, assumam as consequências da sua função. Vamos lá, vocês têm que em cada reunião que a gente faz online me apresentar o resultado da semana anterior. O que vocês fizeram? Qual foi o foco? E aí a gente está. Hoje já foi bem melhor a reunião. O pessoal já estava mais tranquilo. A primeira reunião, o pessoal tudo apavorado. Por mais que já tinha se passado 3 dias juntos planejando, trabalhando, executando. Por que eu aguento e não desanimo? Porque eu sei que esses processos, essas fases fazem parte. O momento de dúvida faz parte. A dúvida antecede a clareza, o conhecimento, a consciência. A dúvida antecede. A dúvida antecede a clareza. Então, para mim ter clareza sobre algo, antes eu tive dúvida. Faz parte. A experiência gerou clareza. Então, vamos passar pela experiência. Bom, e aqui, pessoal, né, a gente tem um cenário, uma estrutura bem básica, né? Ontem, quando eu falei sobre desenvolvimento de gerentes, de capatazes, eu estava me referindo bastante a isso aqui, ó. Primeiro item que eu falei que deve ser buscar desenvolver, né? Dentro da empresa, criar as condições para que esse aqui, ó, gerente operacional, capataz, gerente operacional se desenvolva. Qual é o primeiro item que eu falei? Conhecimento técnico. Esse pessoal precisa ganhar e precisa buscar. Precisa ganhar e buscar conhecimento técnico. Então a empresa ajuda com conhecimento técnico e eles buscam. Cada um faz a sua parte. Tá aqui, ó. Conhecimento técnico de preparo de solo. Conhecimento técnico de quais as melhores técnicas de plantio. Irrigação. O que tem de novo? O que está acontecendo? Deixa eu ver o dia de campo. Deixa eu ir lá. Deixa eu pegar um técnico da empresa e pedir para ele me explicar ainda mais. Colheita, enfim. Segundo item, aprender a lidar com gente. Estão vendo à frente de quem ele está? Por que é tão importante que ele saiba lidar com gente? Porque é esses aqui, pessoal, que vão botar a mão na massa para realizar isso aqui. Ó, é esses aqui que vão botar a mão na massa para realizar essas fases aqui. E ele precisa ter essa habilidade cada vez maior. E o terceiro, quem lembra qual era o terceiro? Conhecer de gestão. O que a empresa precisa? Como que a nossa estrutura está se saindo? Como que está sendo o nosso jogo? Está aqui, está tudo desenhado. Extremamente importante. E aí, quanto mais a gente integra os pontos de vista, melhor fica. Bom, Fernanda, me passa aqui
as dúvidas, questionamentos Comentário. que eu vou responder para vocês. Ela marcou 2 comentários aqui e também tem uma dúvida. Deixa eu ver o comentário. Um bom planejamento. Marlon de Carvalho. Ô Marlon, que bom que você está aí, Marlon. Esse é o processo de aprendizagem, Marlon. Você já me vem falando bastante disso. E é a repetição. Anthony Robbins, que é o maior treinador comportamental do mundo, Anthony Robbins, americano, ele fala: a repetição é a mãe de todos os dons. Ou seja, para chegar à faixa preta, eu tive que repetir muito o mesmo golpe. A repetição, para que ele seja perfeito no final e me conduza à faixa preta, para que ele chegue a ser perfeito, foi muita repetição. Repetição de conhecimento, pessoal. Repetição de técnica, de processos, de trabalhos, enfim, de estudos, repetição. É isso aí. Um bom planejamento só se reverterá em resultados positivos. Perfeito. Quando bem executado pela equipe envolvida, desde o diretor da empresa até o tratorista que está lá plantando. Exatamente. Exatamente. Por que eu estou insistindo isso com vocês, pessoal? Pode parecer uma besteira, algo muito óbvio. Pode parecer muito óbvio tudo que eu estou falando para vocês. Infelizmente, é o que eu encontro isso aqui, ó. Vai fazer um planejamento, ó, observa aqui, ó. Vai fazer um planejamento, esses aqui não estão juntos. Cadê os caras que executam no planejamento? Cadê? Agora me digam vocês, quem é que vai executar isso aqui? E por que eu estou insistindo isso com vocês? Porque eu acho tão importante isso. Pessoal, porque se eles não estiverem junto, em algum momento eles vão falhar, eles não vão se comprometer, eles não vão entender por que estão pedindo isso deles. Tá, mas agora tem que mudar, por quê? Por que eu tenho que mudar agora? Ele não vai se comprometer. É isso aí, Marlon, tem que estar junto. E você é um técnico que está num bom caminho, está buscando conhecimento. Jefferson Santos, show de bola. Ótima ideia, até porque nossa área está carente de profissionais. E olha, Jefferson, todas as áreas, em outras empresas, profissionais especializados fazem falta em todos os ramos de atividade. Profissionais especializados, com conhecimento, fazem falta em todos os ramos de atividade. Nessa visão será dada oportunidade para quem tem vontade de aprender. É isso aí. Pessoal, nós temos muita gente dentro das nossas equipes querendo aprender. Hoje de manhã nós tínhamos uma reunião definindo um processo de aprendizagem que vai ser começado dentro de uma empresa, para permitir que pessoas desse nível aqui, do nível operacional, estejam ao longo do tempo se habilitando a ocupar essa função aqui. E faz falta dentro das empresas. Em algum momento isso aqui se aposenta, sai, quem vai ocupar? Muitas empresas não têm quem botar aqui. E tem uma baita equipe com um monte de gente, quem sabe querendo, só que não está em condições. E aí como é que faz? Né? É isso aí, Jefferson. Te vi ontem acompanhando também, fico feliz. Obrigado pela tua audiência. Guilherme Mas, tem uma pergunta. Sabendo que em muitas lavouras grandes fornecem moradia e alimentação para os colaboradores, em especial para a equipe operacional, pela tua experiência, a infraestrutura oferecida faz diferença no foco, dedicação e produtividade do colaborador? Sim, sim, com certeza. Seria um ponto a ser incorporado no planejamento do Ano Safra? Pode ser. Pode ser sim, Guilherme. Eu aprendi uma coisa dentro de comportamento humano, que é o seguinte: o ambiente influencia e determina o comportamento. O ambiente influencia e determina o comportamento. O que isso quer dizer? Se você buscar uma chave dentro de uma oficina lá da granja, está lá a oficina, o galpão da granja está a oficina lá dentro. Se você buscar uma chave de fenda, e você entrar dentro daquela oficina, e você vê todas as ferramentas atiradas, você sai catando a chave. Cadê a chave? Cadê a chave? Achou a chave. Foi lá, fez o que tinha que fazer, apertou o parafuso, voltou. O que tu vai fazer com essa chave? Vai atirar de volta em qualquer lugar, certo? Agora, se você entrar dentro daquele ambiente que é organizado, que é bonito, que é limpo, você olhou no painel lá de chaves, cara, tá aqui a chave, foi lá e pegou. Inclusive você ficou olhando, que legal, tá bem organizado. Pegou a chave, foi lá, apertou. Quando você voltar a devolver a chave, onde você vai colocar ela? No mesmo lugar. E aí o que aconteceu? O ambiente determinou o teu comportamento. Se o ambiente está uma bagunça, a tendência é todo mundo colaborar para que a bagunça continue.
Se o ambiente está organizado, a tendência é todo mundo colaborar para que o ambiente siga organizado. Se a nossa infraestrutura de casas for um bom ambiente, é óbvio que a família do colaborador se sente melhor, o próprio colaborador se sente melhor e ele vem trabalhar lá no fundo, né, no inconsciente dele, até mais motivado, mais alegre, mais feliz. Porque ele sabe que dentro daquela casa, daquele ambiente, ou ele dormiu bem, ele passou bem tranquilo, ou a família dele segue bem, e ele tem uma segurança com isso. Ou do contrário, imagina que choveu agora no inverno, está cheio de goteira pingando, está cheio de mofo, entra vento pelas frestas, ele está lá trabalhando, começa a dar uma chuvarada, e aí ele começa a pensar na família dele, putz, será que já está chovendo em cima da cama? O que está acontecendo? É óbvio que isso vai influenciar. E pode ser sim. E o que a gente tem feito assim, ó, geralmente, dentro dessas fases, a gente ainda inclui duas coisas. Organização, que aí entra a parte das casas e moradias, entra também como um critério, e manutenção preventiva, dentro desse planejamento. Porque geralmente isso gera muita dor de cabeça. Então nós temos aqui as fases operacionais de trabalho, de mão na massa, e nós temos as fases, digamos assim, de organização e manutenção. Então aqui entram a organização, oficina, pátio, galpão, casas. Pessoal, tem lugares que é uma vergonha chegar. Tem capoeira até a altura da janela. Mato, uma cega, né? Até a altura da janela. E tem criança, tem família dentro daquela casa. Esses dias eu tive que perguntar para uma equipe, quem é que mora naquela casinha lá na entrada? Aí um meio tímido levantou a mão. E disse para ele, cara, tu tem filhos? Tenho 2. Que idade? Um de 13, o outro um pouquinho maiorzinho, que eu não me lembro. Como é que tu permite que os teus filhos fiquem lá, cara? Pelo amor de Deus, tu acha que o dono da empresa tem que vir aqui roçar e limpar para ti? Tu não merece a situação que você se coloca. E aí eu puxo também um pouco eles a olhar para si. A olhar para si. Esses dias nós entramos dentro de uma... Era que nem uma sala, um ambiente, uma sala de estar, tem uma lareira, o pessoal fica ali de uma estância, né? Tem lá uma baita de uma lareira, e aqui é bastante frio. Tinha lá vários bancos e um sofá, um baita de um sofá, com um furo desse tamanho no meio. Ou seja, aquele sofá está lá só para enfeite, ninguém pode usar, porque está todo furado. Eu disse, é esse o presente que vocês se dão? É esse o presente que vocês se dão? Um sofá que não é possível nem sentar? No ambiente que vocês convivem? Porque aquilo era uma sala coletiva. Não é. E aí não é feio a gente olhar para isso e olhar para esse problema, porque somos nós, seres humanos, que estamos nos castigando, nos privando do melhor. Então vale a pena, Guilherme, vale a pena sim ser incorporado no planejamento do ano safra. E eu até diria assim, ó, fundamental. Tá? Isso mostra uma preocupação em relação ao colaborador. E aí, como tudo, pessoal, existe contrapartida, né? 50% da empresa, 50% do funcionário, tem que ser claro. A empresa vai fornecer, por exemplo, material de limpeza. Agora não pode querer que contrate uma mulher exclusivamente para limpar o banheiro lá da minha casa, do meu alojamento. Isso é o mínimo que ele deve fazer, é manter aquilo que ele usa. Então 50% de um lado, 50% de outro. Cultura empresarial. Obrigado, Guilherme. Show de bola a tua pergunta. Manuel Henrique. Inácio, a maioria dos produtores não conhecem seus rendimentos. Eu não tenho certeza se a maioria, Manuel, mas eu posso dizer para ti que uma boa parte deles não conhece. Uma boa parte deles não conhece. Isso me preocupa bastante. Como que nós vamos definir um objetivo, fazer as pessoas se comprometerem, por exemplo, com custos, se a gente não sabe nem se está ganhando ou perdendo? Como que a gente vai explicar para o nosso pessoal que precisa economizar, né? Sabem a produtividade, mas não conhecem a rentabilidade e a lucratividade que alcançaram. Perfeito, um baita problema isso aqui. E não se perguntam, será que eu ganhei ou perdi? Exatamente. Rentabilidade e lucratividade são os verdadeiros rendimentos. Isso aqui representa produtividade. Tá, pessoal? E vocês podem pesquisar para falar para a equipe de vocês. O que significa produtividade? Produção com rendimento. Aquilo que nós produzimos, seja grãos, seja carne, seja o que for, além de quilos, além de sacas, significou o quê? Representou o quê em termos financeiros?
Aquilo que nós produzimos realmente nos trouxe rendimento? Aquilo que nós produzimos realmente está nos dando o devido retorno? Enfim, deu 1 hora já, Fernando? 58. Bom, perfeito, pessoal. Eu não vi aqui. Tá bem. Eu agradeço vocês pela participação. Hoje foi um tema, digamos assim, até um pouco mais comum, mas eu quero chamar atenção para isso realmente. Então, começar a incluir nosso pessoal operacional, escutar um pouquinho mais eles têm muito conhecimento, a gente precisa se valer disso, e esse é um bom caminho. Obrigado a todos que participaram. Amanhã a gente tem uma live que vai falar sobre formação de equipes, e amanhã tem muitos detalhes que são bem interessantes, e aí eu acredito que vai ter uma chuva de perguntas, de dúvidas aí, e aí acho que realmente eu entro no cerne da questão das nossas equipes operacionais, que é a formação de equipes e tudo que envolve essa questão de olhar para a gente, lidar com gente, enfim. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Aqueles que estiverem disponíveis, nos vemos amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus.